Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Nesta história, o mundo é dividido em 3 reinos. A Terra-média é o lar de dragões e humanos, enquanto o reino demoníaco é habitado por demônios e feras. E há o reino espiritual, onde almas vagam antes de reencarnar. Este reino espiritual serve de parada para as almas. Mas para a protagonista, vira a moradia principal. Ela é o primeiro sacrifício humano na história desde o início da civilização humana. Ela não sabe para quê ou para quem foi oferecida. Deuses não aceitam sacrifícios, dragões não se relacionam com humanos, e ninguém em sã consciência oferece nada aos demônios. Ou seja, a morte dela é em vão. Desde então, ela se recusa a reencarnar, e sua alma vaga pelo reino espiritual por milênios. Um dia, ela de repente acorda em um corpo? O pior dia de sua vida após a morte chega quando ela reencarna. Bem, não reencarnada, mas invocada por magos que experimentam dar vida a uma boneca de porcelana em tamanho real. Contudo, os magos cometeram um erro. Deram-lhe um corpo incorruptível, capaz de suportar o imenso poder de sua alma. Sim, nossa protagonista não é uma alma indefesa reencarnada com um passado trágico, além de ter sido sacrificada, mas uma entidade OP, que pode invocar espíritos e fogo fátuo que podem assumir a forma de outras entidades. Enquanto os magos explicam como ela foi invocada e pretendem usá-la como cobaia, ela vê os humanos com os quais eles experimentaram, aprisionaram, acorrentaram e deixaram famintos. Repugnada pela cena e sujeira dos magos, ela invoca o espírito de um dragão e os aniquila. Sentada nas ruínas de sua fúria, a protagonista percebe que não tem para onde ir. Embora possa viajar onde quiser, não quer estar em lugar algum. Ela detesta viver entre humanos e quer voltar ao reino espiritual. Com um corpo incorruptível, esmagá-la não a fará retornar. De repente, o Lorde Demônio Cardel, rei do reino demoníaco, surge. Ela reconhece Cardel como neto de alguém que conheceu no reino espiritual. Ela se apresenta como um espécime de teste, tão poderosa a ponto de ser imortal. Cardel sabe o que ela quer: morrer. Com um corpo tão poderoso e indestrutível, ela não morreria facilmente. Assim, ele lhe propõe um acordo: tornar-se a mordomo de seu filho. Ele explica que os demônios possuem um dos 3 poderes inatos: absorção, sedução e destruição. E como você adivinhou, seu filho nasceu com o poder de destruição, o mais forte de sua espécie. Cardel promete que quando seu filho for adulto para assumir o trono do rei demônio, ele será forte para dar-lhe a morte. Com esse acordo, ela vira mordomo boneca do rei demônio. Ao chegar ao castelo do Lorde Demônio, Henry, valete de Cardel, interroga a boneca, mas sem sucesso, pois ela não tem informações sobre si, nem nome ou seu nome humano anterior, além de ser uma boneca. Henry a leva ao jovem mestre da casa, o futuro rei demônio, Julian. Ele a adverte para evitar mencionar o despertar, explicando que Julian não despertou em 200 anos e não consegue amadurecer. Despertares são as fases de amadurecimento e poder de um demônio. Os recém-nascidos despertam na primeira fase, viram crianças, depois adultos na segunda e despertam uma terceira vez para ampliar as habilidades físicas. O processo leva um século, mas demônios poderosos tendem a ter um despertar tardio. O atraso de Julian o torna mais forte, e até o segundo despertar, sua mente permanece como a de uma criança de 5 anos, mesmo após 200 anos. Henry e a boneca chegam ao calçadão, onde eles se encontram com o jovem mestre. Ele é um pirralho, oh meu Deus! Depois que o criado sai, a boneca fica sem saber o que fazer com Julian. Ela tenta tirar uma folha que caiu na cabeça de Julian, mas de repente ele a morde. Acontece que Julian tem uma repulsa extrema por qualquer um que tente tocá-lo. Claro, isso não machuca a boneca. Julian a avisa para não tocá-lo, mas ela não resiste e aperta suas bochechas. Em resposta, Julian libera seus poderes e corta a cabeça da boneca. Como se nada tivesse ocorrido, ela calmamente pega sua cabeça decepada e a recoloca no corpo. Isso surpreende Julian. Para confortá-lo, a boneca o abraça com força. Assim, a regra de não tocar foi quebrada. Surpreendentemente, o garoto demônio não tem outra explosão, mesmo com a boneca apertando suas bochechas de novo. De repente, a boneca ouve a voz alta de uma babá demônio correndo, mandando-a se afastar e respeitar o jovem mestre. A babá está furiosa e acusa a boneca de tentar assassinar Julian. Sem ouvir explicações, ela manda prender a boneca.
Ao avançarem, a boneca questiona se apertar a disciplina no castelo, incluindo guardas. É seu trabalho. Sem hesitar, a boneca solta fogo-fato para assustar os cavaleiros. Felizmente, Henry chega e controla a situação. Ele explica a Babá que a boneca é, de fato, o novo mordomo de Julian. A Babá dramática desmaia ao ouvir isso. Quando a poeira baixa, a Babá pede desculpas à boneca pela confusão que causou. Julian questiona se a boneca é uma necromante, achando que as coisas azuis invocadas são almas. A boneca explica que são fogo-fato e permite que ele toque em um. Julian brinca fofo com o fogo-fato, o que faz a boneca acariciar sua cabeça. A Babá afasta a mão da boneca de Julian, mas o jovem mestre ordena que ela solte seu mordomo. A boneca confunde isso com um sinal de que ele permite que ela o toque, então ela o acaricia mais agressivamente. Com a energia demoníaca a vazar de Julian, a Babá pede à boneca que o solte e se afaste do jovem demônio. De repente, Julien ataca e corta os braços da boneca. E assim como antes, ela os pega e os recoloca em seu corpo. A cena termina em comédia, com a boneca prendendo o braço errado e pedindo a Julien que a ajude a cortá-lo novamente. Uma semana se passa, a boneca agora é mordomo de Julien. O pequeno rei demônio tem 5 surtos por dia, ou seja, a boneca precisa reconectar seus membros ou pescoço 35 vezes por semana. Caramba! Um dia, Julian pergunta o nome da boneca, mas ela não tem. Julian descobre que a boneca não tinha nome, então decide nomeá-la. Finalmente, não precisamos mais nos referir a ela como a boneca. Julian a chama de Peri porque ela o lembra de um peridoto. Peridoto é uma gema verde amarelada que combina com os olhos da boneca Peri. Julien dá uma pulseira de peridoto a Peri em seu quarto. Peri se olha no espelho pela primeira vez e percebe o quanto a maga se concentrou em sua aparência, basicamente se elogiando por ser bonita. O jovem mestre decide dar a pulseira a ela. Peri recusa, mas aceita quando Julian tem um surto e corta sua mão. Peri lembra a Julian para evitar ataques, pois isso não só danifica os móveis ao redor, mas também a força a recolocar tediosamente suas partes decepadas. Peri ensina Julian a pedir com educação, em vez de machucar tudo ao redor. Ela promete protegê-lo sempre e nunca deixá-lo, pois não importa o que aconteça, ela nunca morre. No fundo, Peri sabe que seria diferente com Julian Rei Demônio. Julian avisa que se Peri mentir, ele a matará, o que, ironicamente, Peri acha que seria bom para ela. Na manhã seguinte, Peri vê a Babá fora do quarto de Julian. A Babá hesita, mas precisa acordar Julian para almoçar com o Rei Demônio. Sem hesitar, Peri entra no quarto e joga Julian no ar para acordá-lo. Imediatamente, Peri e a Babá o lavam e o vestem. Julian fica irritado quando Peri o toca e libera seus poderes novamente. Mesmo arrancados do corpo, os braços de Peri continuam vestindo Julian. Peri diz a Julian que, se ele não gosta de ser tocado, deve despertar logo e amadurecer. Ela promete que, assim que ele finalmente despertar, ela vai parar de tocá-lo, se ele conseguir cuidar de si mesmo adequadamente. A Babá chora chocada ao ver Julien ser domado e não atacar, apesar de ouvir a palavra despertar. A Babá emocionada, chamada Lia, chora e abraça Peri, revelando que ela é a 7ª Babá de Julien e que ele nunca se abriu para ninguém antes. Peri exige que Lia se afaste do mordomo, não querendo que um demônio que o toca, toque outros. Peri o lembra que ela não é um demônio, mas uma boneca. Nos dias seguintes, Julian rejeita menos os toques de Peri, mas a ataca sempre que encontra a chance de provar que ela não pode morrer. E como Peri é a única que pode tocar em Julian, ela passa a cuidar dele, em vez da Babá. Lia ensina Peri a segurar Julian corretamente, não de lado. Peri acha o modo certo de carregar Julian ineficiente, mas Lia insiste que ela não pode tratá-lo mal na frente dos amigos. Peri fica espantada por Julian ter amigos, mesmo com sua atitude hostil. Julian garante que seus amigos não são cadáveres. No entanto, ele revela que não gosta deles. Peri explica a Julian os critérios para se ter amigos. Se ele gosta deles, se ele desfruta da presença deles e se eles o ajudam. Ele nega todos esses pontos. Então Peri conclui que não são amigos de Julian. Julian se defende dizendo que os ajuda e eles o chamam de amigo, mas Peri explica que isso é o que chamam de submisso. Julian é um submisso, um idiota que se doa de coração a alguém. Lia reage a Peri chamando Julian de idiota. Lia o conforta, chamando-o de o demônio mais inteligente. Peri avisa Lia que um chifre crescerá na testa dela se ela mentir. Mais tarde, na refeição, Peri secretamente dá brócolis a Julian, mas seu paladar apurado logo detecta o vegetal que ele mais odeia.
Perry o assusta, dizendo que, se não comer brócolis, será submisso e tolo se continuar escolhendo a comida. Isso funciona, assustando tanto Julian que ele manda os servos trazerem brócolis. Perry o lembra de comer vegetais para se manter inteligente. Quando Julian aceita, Perry o elogia e o chama de bom. Julien se atrapalha com o elogio e sai para escrever uma carta. Perry se encanta por ler, escrever e se comunicar, mesmo sem aprender o alfabeto. Por razões desconhecidas, ela entende a língua facilmente. Quando viva, era antes do alfabeto existir. Ela supõe que é pela magia no corpo da boneca. Julian está escrevendo para seu amigo Lev, ameaçando cortar seus membros e jogar seus dedos para o monstro. A babá Lia protesta contra escrever algo cruel e enviar a um amigo. Julian lembra a Lia que Lev não é mais seu amigo, pois ele é um cara que o trata como um submisso. Enquanto isso, Perry apoia o plano de Julian, corrigindo a gramática da carta e sugerindo o uso de idiomatismos em vez de ser muito direto. Apavorada com o que Perry e Julian diziam e a cena que faziam, Lia, preocupada, contesta novamente e arranca o papel dos dois. Mas ela não os pode parar, pois Julian pega uma nova folha e reescreve a carta. Por fim, selam-na e a enviam. Lia avisa que isso pode gerar uma briga e prejudicar Julian, que ainda não teve seu despertar. Julian revela que Lev, filho do Duque, já teve seu despertar há 100 anos e atualmente é um adulto. Lia teme que Lev mate o jovem mestre devido à hierarquia do reino demoníaco. Lia explica por que o filho do rei demônio é chamado de jovem mestre. Ao contrário dos humanos, o rei demônio não herda sua posição. Em vez disso, quando um demônio mais forte aparece e elimina o rei, ele se torna o futuro rei. Como Julian ainda não despertou, sendo ele mais poderoso, incontáveis nobres de elite agora o visam, já que ele ainda não amadureceu. O rei demônio contrata Perry para proteger Julian até que ele desperte e possa matá-la. Então, enviar a carta pode dar ao Duque a chance de erradicar o jovem mestre. Perry entende a situação e promete a Julian que estará sempre ao seu lado para protegê-lo. No entanto, ela insiste que Julian deve submetê-los à força, porque ignorar aqueles que o tratam como um capacho o faz parecer fraco. E Perry não é mais apenas a mordomo de Julian, mas também sua guarda-costas, babá e professora de escrita. Antes de ser enviada, a carta é verificada pelo rei demônio Cardel, que se surpreende com a sua qualidade. Fica mais surpreso ao saber que a boneca, que julgava ingênua, ajudou Julian. Cardel ordena que a carta seja enviada como programado. Henry, o valete do rei demônio, protesta o envio da carta, pois daria ao Duque uma chance de ir contra Julian. Cardel planeja uma distração para o rei demônio, enquanto Lev e Julian concluem seus assuntos. Cardel planeja travar uma guerra contra um poderoso país humano, o Reino de Soden, que é capaz de lidar com demônios. Para a guerra, ele planeja plantar um veneno mortal para demônios, fazendo parecer obra do Reino de Soden. Cardel ordena que liberem veneno nas terras do Duque, contaminando 1/3 do território. Henry teme que, se o Duque ganhar a batalha contra Soden, Cardel o esteja dando asas. Mas é claro que Cardel pretende garantir que nem o Ducado nem o Reino de Soden vençam. Um dia depois, Perry e Leah brincam com Julian. Leah até anota a mecânica dos jogos que quer jogar com Julian, uma lista que parece sua lista de desejos. Leah confessa que só quer ver o rosto feliz de Julian. E como só Perry pode tocar em Julian, Leah a implora para brincar com ele. Perry realiza o desejo de Leah e começa o primeiro jogo da lista, Dundi Dundi. É um jogo em que a babá carrega a criança, levantando-a e abaixando-a. Perry levanta Julian e o sacode para cima e para baixo como se estivesse fazendo um coquetel. Coitado do garoto, ele nem consegue protestar. Em seguida, Perry lê as instruções para o jogo número 2, Arremesso de Bebê, que consiste em carregar a criança, jogá-la a uma altura apropriada e pegá-la, assim como ela fez quando acordou Julian. Antes que Julian possa se recuperar do trauma do jogo anterior, Perry o agarra, joga-o bem alto no ar e o pega. Leah grita o tempo todo, preocupada com o quanto Perry interpretou mal as instruções. Leah sugere jogar pega-pega e Perry será a pegadora. Para convencer Julian, Leah o suborna com biscoito de chocolate. O jogo começa, e Perry rapidamente usa sua velocidade e poder para pegar Julian. A brincadeira acaba antes de iniciar. Finalmente, para o último, Leah pensa em esconde-esconde. Julian não quer brincar, pensando que Perry o fará de forma estranha novamente. Leah insiste, prometendo instruir Perry antes de brincar. Para escolher o pegador, eles jogam Jokenpô, e Julian é o escolhido. Após a contagem regressiva, Julian começa a procurar por Perry e Leah. Leah, escondida atrás de um pilar de concreto, é logo encontrada por Julian, que se orgulha de tê-la achado.
Julian continua procurando Perry e a encontra atrás dos arbustos. Você deve se perguntar, como Perry coube atrás dos arbustos? Bem, ela se contorce e se dobra de uma forma tão assustadora que a cena faz Leia perder a consciência. Mais tarde naquela noite, Perry leva um sermão de Leia, que também lhe confia uma quantidade ridícula de livros sobre paternidade, puericultura e outras histórias. Após pôr Julian na cama, Perry lê um livro sobre parentalidade. Bem, ela não lê, mas usa sua magia para absorver as informações do livro instantaneamente. Eu adoraria ter esse poder. Julian acorda e, sem sono, lê em um livro para adormecê-lo. As Aventuras Noturnas da Princesa e do Cavaleiro. O livro é sobre uma princesa doente que ama um cavaleiro. 10 páginas depois, o conto de fadas típico e óbvio toma um rumo estranho, e citando: na calada da noite, o cavaleiro entrou nos aposentos da princesa adormecida. E quando os lábios do cavaleiro tocaram a testa da princesa, os lábios dela se entrelaçaram com os do cavaleiro. As aventuras do cavaleiro acabam sendo atos de vida adulta. Perry imediatamente para de ler a história e insiste para que Julian volte a dormir, pois não é uma história para uma criança. Julian protesta, e para acalmá-lo, Perry promete reler o livro quando ele for mais alto que ela. Na manhã seguinte, Perry confronta Leia por ter lhe dado o livro. Leia queria que o livro fosse lido apenas por Perry para aprender sobre a cultura demoníaca e não como uma pílula para dormir para Julian. Leia imediatamente se livra dos livros. Perry acorda Julian jogando-o para o ar. Desta vez, Julian já se acostumou, pois não fica mais bravo com isso. No café da manhã, Julian pergunta a Perry como virar adulto. Mas essa pergunta também intriga Perry, já que, quando estava viva, ela ainda era uma criança, e faz apenas alguns meses que ela se transformou em uma boneca. Julian quer se tornar um adulto para terminar a história que eles leram. Mas Perry discorda, dizendo que ele não conseguiria ler mesmo que se tornasse um adulto porque é vergonhoso. Julian revela que, mesmo agora, ele se sente envergonhado, já que todos os seus amigos já são adultos, e ele sabe que eles têm vergonha de sair com ele. Ah, coitado do garoto demônio! Percebendo a tristeza de Julian por não ter amigos, Perry o consola, dizendo que ser criança não é vergonha. Ela sugere que ser mais gentil pode ajudá-lo a fazer amigos. Julian, incapaz de se conter, pergunta se é um demônio bom ou mau. Perry explica que demônios bons têm amigos. Quando ele indaga sobre seu lado bom, ela admite que, embora seus acessos de raiva sejam um problema, sua fofura supera isso. Ela quase diz que ele irá mandá-la de volta ao mundo espiritual, mas sabiamente não o faz. No dia seguinte, Julian procura por Perry, mas quando a babá Anna se oferece para brincar, ele a silencia com um olhar tão gelado que a deixa tremendo. Os servos comentam que Julian parece mais infantil desde que Perry chegou, embora seu olhar feroz ainda os lembre de seu temperamento. Julian pergunta abruptamente a Anna se ele é fofo. Assustada, Anna concorda por reflexo, mas quase desmaia quando ele a segue perguntando se ainda é fofo mesmo que ele arranque sua cabeça. Coitada da Anna! Mas sou só eu? Ou ele ainda é muito fofo? Julian acha Perry estranha porque desde o momento em que se conheceram, quando ele cortou a cabeça dela antes mesmo de conversarem, mesmo quando ele gritou e fez birra, cortando seus braços e pernas, ela calmamente pediu para ele parar, chamando suas ações de tediosas. Ele se pergunta se a calma dela é porque ela é uma boneca. Bem, se eu fosse ele, também pensaria assim. Se ela for uma psicopata, isso explicaria. Curioso sobre Perry, Julian ameaça Anna, sufocando-a até ela revelar o pouco que sabe. Perry é uma boneca criada por feiticeiros humanos, dotada de vontade própria e ligada por uma promessa a Cardell. Julian começa a se preocupar que Perry possa deixá-lo. Sua expressão vazia faz parecer que pode sumir a qualquer momento. Ele se pergunta se a promessa dela ao pai a faria ficar. Mas, sem conhecer a natureza de sua promessa, ele decide focar no que parece agradá-la, sua fofura. Enquanto isso, Perry se dirige ao quarto de Julian e é recebida por um Julian sorridente. Desconfiada de sua alegria repentina, ela o agarra e invade o escritório de Harry, assustando-o. Ao ver aqueles sorrisos pessoalmente, Harry imediatamente alerta a majestade, percebendo que a situação pode ser séria. Eles são tão sem noção. Bem, o sorriso dele é algo verdadeiramente impressionante. Confuso, Julian pergunta a Perry se é fofo, mas antes que ela responda, as janelas se estilhaçam e um homem misterioso invade o quarto. Ao ouvir Julian sorrir, Cardell e Henry entram só para encontrar Perry estrangulando um assassino. A cena os deixa perplexos. Quem quer que tenha enviado atacantes tão ineptos não deve ser muito inteligente. Os assassinos se envenenam para não revelar seu empregador, espumando pela boca. Os atacantes que sobrevivem são jogados nas masmorras para interrogatório. Perry teme deixar os servos cuidarem deles, mas Henry a tranquiliza. Eles são demônios, Perry, fortes como cavaleiros. Não precisa carregar tudo sozinha.
De repente, Julian estende os braços para um dunde-dunde, mas Perry hesita, preocupada com o veneno. Abalado com a ideia de machucá-la, ele a abraça forte quando ela o pega. A imagem dela feita em pedaços assombra sua mente, enchendo-o de medo. Cardell resmunga que Julian é totalmente dependente. Henry o consola, dizendo que Julian só sente falta da mãe. Julian se irrita ao ouvir a palavra mãe, declarando furiosamente que Perry não é sua mãe, mas sim dele. O ambiente fica em total silêncio. Dele? Que tipo de bobagem é essa? Perry, visivelmente nervosa, insiste que pertence a si mesma. Henry e Cardell até tentaram consolar Julian se oferecendo no lugar dela, mas uma rejeição firme dá um tapa na cara dele. Apesar disso, Cardell diz a ele que como Perry é sua governanta, então ela é dele, o que irrita Perry por decidirem sobre sua posse. A carranca de Julian se transforma em um sorriso radiante. Perry sabe que deveria corrigi-lo, explicando firmemente que não é dele, mas ao ver sua felicidade não consegue dizer. Ela não deveria lhe dar esperança. Aqueles impressionantes olhos demoníacos apenas se encheriam de tristeza. No dia seguinte, Perry e Henry interrogam os assassinos nas masmorras. Henry a alerta do fedor, mas como boneca, ela não é afetada. Sem conhecer seus métodos, Henry pergunta se sabe torturar. Perry explica sobre as almas. Partem naturalmente após a morte, mas persistem se o corpo sofrer tormento extremo. Enquanto ela fala, os assassinos se contorcem em agonia, sentindo uma dor inimaginável. Julian acorda e procura imediatamente por Perry. Logo, ela chega, cheirando como alguém que tortura para viver. Ela pede para Julian se arrumar e tomar o café sozinho, pois vai tomar banho primeiro, mas ele se recusa. Julian está piorando. No caminho, Perry reflete sobre o tempo juntos, pensando se está se apegando demais a ele. Mas não importa. Quando Julian despertar e crescer, partirá para o mundo espiritual. Do nada, um homem que Perry não reconhece aparece atrás dela. Ele a puxa para mais perto como um galã, perguntando se pode chamá-la pelo nome. Mas em vez de borboletas, ele leva um tapa na mão de Perry, que não se importava nem um pouco. O homem usa seus poderes proibidos, mas Perry só pensa que Julian ficará com fome. Outra pessoa, uma mulher idêntica ao homem, aparece. Ela tenta se aproximar e pergunta se também pode chamar Perry pelo nome. Perry pensa em ignorá-los, preocupada se forem nobres, mas decide lidar com eles primeiro e as consequências depois. Henry chega e vê Perry agarrar facilmente os dois pelo pescoço, o que ele não esperava. Ele veio informar Perry que o assassino confessou. Após entregar os testemunhos, ele apresentou Leon e Lia, camareiro e governanta, respectivamente. Eles lidam com invasões, por isso não estavam lá quando os assassinos invadiram. Perry lê os testemunhos e descobre que Zerka enviou o assassino. Ela lembra do rosto de Anna lendo uma carta para Julien e percebe que era Hef, filho de Zerka. Zerka não ligava se Julien morresse, mas sabendo ser impossível, mandou o assassino só para assustá-lo. Henry estremece com a tensão em torno de Perry. Leon e Lia, ainda feridos, se perguntam quando podem sair. Perry decide usar a força deles contra Hef, designando-os como guardas de Julien. Deviam ter ficado no posto. Ela espera que sobrevivam a Julien. Como esperado, Julien os chama de cretinos. Lia e Leon prometem ficar em silêncio, mas Julien apenas os manda sair de sua vista. Eles somem como fumaça, e a intimidação se inicia. Coitados dos cretinos. Perry se pergunta se Julien está mal-humorado por fome, mas ele nega. Anna, ingenuamente, expõe seu estômago, e ele se envergonha. Antes de comerem, Perry pede a Julien para escrever uma carta a Hef, que o fará aprender uma lição. Leon não se convence com o plano da carta. Ele sabe que o demônio Hef notará o que fazem, mas Perry diz calmamente que esse é o ponto. Demônios têm 3 despertares. O primeiro libera poderes, o segundo dá magia e o terceiro fortalece o corpo. Demônios nobres levam 100 anos para completar os 3, mas os mais fortes desenvolvem poderes mais rápido, atrasando o processo. Em um mundo onde a força determina o status, este período é perigoso. Julien tem estado seguro até agora por causa do poder de Cardell. Todos anseiam pelo plano de Perry e a reação de Sua Majestade. Enquanto isso, Leon surtou e ordenou o envio das cartas ao inimigo. Não sei se devo sentir pena dele por não perceber que as cartas são apenas uma isca. Ela confia que Cardell pode tentar impedi-los, mas Hef já avisou Julien, então as coisas vão piorar. Para Perry, esta é a única maneira de acabar com isso de uma vez por todas. Ela olha para Julien e pensa consigo mesma. Com ou sem Cardell, quem atacar Julien morrerá. Ela instrui Julien a confiar-lhe sua vida, não usando seu poder, exceto se for ordenado, mesmo que enfrente a morte.
Eles vão à mansão do oponente, onde Leon espera. Chegando lá, Perry entrega um presente a Leon. Quando ele está prestes a sentir alegria, ela diz que é para referência. Eles nunca têm uma folga. Hef os insulta, falando do físico infantil de Julien e sua falha em despertar. Em seguida, ele confunde Perry com uma das babás de Julien. Juro que iria arrancar esses chifres e enfiá-los goela abaixo. Após acalmar Julien, Perry se apresenta como sua mordomo, o que Hef acha divertido, pois Julien ainda não despertou. Hef age como se não fosse o culpado, e Perry, com paciência, também finge não saber quem está por trás. Ela diz a Hef que eles precisavam da ajuda de um velho amigo de Julien. Um sorriso de Hef surge ao ouvir amigos. Ele viu Leon sorrir por trás, e Hef agiu com superioridade ao saber que era o camareiro, e nem sequer trouxe um guarda apropriado, mas gargalhou quando Leon disse que era forte o suficiente para um guarda. Agora pode rir. Leon é definitivamente mais forte e muito mais bonito que você. Perry dá o presente a Hef e diz para ele abrir logo, pois é algo que estraga rápido. Hef, irritado, abre mesmo assim. Sua expressão zombeteira falha ao ver as contas de veneno lá dentro, e Perry, indiferente, o lembra que é o presente que ele lhes enviou. Ah, agora entendo por que Ana é tão contra isso. Caramba, Perry é destemida. Quando Hef está prestes a ordenar a captura, Perry pede a Leon que tranque a sala. Em seguida, Perry entrega uma bebida a Julien e diz que ele pode matar o quanto quiser, aqui e agora. A poção de Perry para Julien é água com extrato de poderes de absorção demoníaca. É usada por demônios de alto escalão para ampliar suas habilidades, e Henry a avisou para não tocar nela. Ele achou mesmo que Perry o ouviria? Julien derruba os homens de Hef sem esforço, e Perry age como se fosse normal. Bem, no mundo demoníaco, talvez. Como alguém tão fofo pode fazer tanto estrago? Julien sugere levar Hef, que treme de medo, ao castelo. Perry lamenta a ausência do Duque. Seus poderes demoníacos poderiam acelerar o despertar de Julien. Lia e Leon discordam, dizendo que não são nada perto do Duque. Perry, por sua vez, diz que não importa, pois ela está lá. Como esperado, Henri enlouquece ao ver Julien ensanguentado, o que Perry chama de um pouquinho sujo. Leon até empurra Hef, chamando-o de lembrança. Mas o que deixa Henri louco é o fato de que Perry realmente roubou a poção de água. Os efeitos podiam ter tirado a força de Julien, o deixando só com absorção. Julien pergunta inocentemente se está em perigo, e Henri garante que não, mas que deve beber o que for dado. Mas Julien docemente aponta que não foi qualquer coisa. Foi a bebida que Perry lhe deu. Ele confiou totalmente sua vida a ela. Isso me entristece pelo fato de que Perry morrerá em suas mãos. Como assessor, Julien arruma a confusão, perguntando o que houve no castelo do Duque. Mas quando Perry diz casualmente que não foi nada sério, as ações falam mais alto. Ele absorveu toda a energia dos demônios de lá. Perry até minimiza o ocorrido, chamando de briga de criança. Briga de criança? É sério mesmo? Como seria uma luta de verdade para Perry? Henri fica pasmo, mas, sem tempo a perder, vai cuidar dos assuntos de adultos. E, de repente, Julien cospe sangue. Eles correm até ele. Uma força poderosa o cerca, ferindo Henri, e eles surgem no Lago do Despertar. O segundo despertar de Julien começou. Julien está há uma semana no Lago Negro para seu despertar e não emergiu. Ana consola Perry, dizendo que todos os demônios passam por isso. Ela conta como demônios com poderes de absorção vão para o Lago Azul, aqueles com poderes de tentação vão para o Lago Rosa, e os com poderes de destruição vão para o Lago Negro. Ela com certeza fala muito. Perry entende que tudo faz parte de uma transformação necessária. Sua mente divaga para o que ela queria ter feito por ele. Seus pensamentos voltam a quando Julien a fez comer brócolis. Seu sorriso inocente, sua insistência em compartilhar a refeição. Foi uma época em que o garotinho só queria compartilhar alegria. Mas quando Julien emergir do lago, ele não será o mesmo. Perry teme ser esquecida, mas Ana diz que é impossível. Perry não consegue imaginar Julien adulto sem barba com expressão mais madura. Se ela soubesse que essa mudança viria, teria pedido a um artista para capturar seus sorrisos e mãozinhas. Leon, Lia e Ana visitam Perry. Leon chega e Perry não esconde sua preocupação. Ela teme que algo ocorra a Julien, que fique muito tempo no lago ou perceba suas falhas. Ela teme que ele nunca mais volte para ela ao acordar. Ela o fez absorver energia demoníaca para proteger seus sentimentos, pois explodia ao falar do despertar. Mas a cada dia, ela sente um vazio profundo, percebendo o quanto realmente se importa com ele.
Ao anoitecer, cavaleiros se aprontam para atacar, vendo nisto sua chance de matar Julien, filho do rei demônio, vulnerável no lago, mas hesitam. Perry emerge da escuridão, com chamas tremeluzindo ao seu redor como uma presença etérea. Os soldados a confundem com alguém inofensivo, não sentindo nenhuma energia demoníaca vinda dela e decidem atacar. Grande erro. Perry derruba os homens sem esforço. Ela se aproxima de um soldado, joga-lhe um anel verde brilhante e diz para entregá-lo ao seu mestre. Com medo, o soldado pergunta quem é Perry. Perry limpa o sangue do rosto com uma expressão calma e diz a ele que é apenas uma mordomo. A lua ilumina o castelo de Medali e um cavaleiro volta-se ao mestre com notícias preocupantes do lago. O Duque Demônio, furioso, recebe um anel verde do Cavaleiro Trêmulo, seus olhos se arregalando ao reconhecê-lo. Ele exige saber quem foi o responsável. Quando ouve que é um mero mordomo, sua mente volta rapidamente para o único mordomo que conhece, aquele que fica atrás dos muros do castelo de Cardel. A presença do mordomo, ele percebe, é um aviso. Ele quer detalhes, a falta de energia demoníaca do mordomo. A única conclusão que ele pode tirar é que ela não é um ser comum. Ela deve ser um dragão. Errado, mas isso fica para depois. Um sorriso se espalha em seu rosto ao convocar reunião emergencial com o Duque de Demônios. Dragões e demônios têm um antigo acordo, mas Cardel aceitar um dragão para seu filho é um desafio direto. Um dragão no mundo demoníaco poderia destronar o rei demônio. Perry então informa Leon do ataque. Leon suspeita que os atacantes tinham pressa, sabendo Julian vulnerável e sem poderes no lago. Perry, sentindo o perigo, bane os demônios do lago, exceto os 3. Leon admira os duendes e questiona se Perry é uma feiticeira das trevas. Ela diz que é só uma boneca, criada por feiticeiros humanos, sem magia negra. Mas ao Leon elogiar sua beleza, Perry o agarra pelo pescoço. Antes que Leon proteste, o som da água do lago os chama. Julian emerge, seu cabelo preto brilhando à luz do sol, com olhos dourados e calmos, e chifres do tamanho de uma mão. Uma cabeça mais alta que Perry, ele para diante dela transformado. Ele abraça Perry como se décadas tivessem se passado, olhando em seus olhos. Ela o parabeniza pelo despertar. Os duendes de fogo trouxeram intrusos. Há cheiro de sangue no ar. Julian, já desperto, libera seu poder. Ele ataca os intrusos com um olhar irado e ordena que digam a todos que Julian, o próximo rei demônio, completou seu despertar. Julian manda lidar com os intrusos e Perry se ajoelha, pronta para a tarefa. Mas Leon, observando, fica chateado quando Julian o encarrega da tarefa. Mesmo Perry sendo mais forte, Leon não contesta o olhar de Julian que grita morte. Julian diz que não quer que ela toque em outros, pois é sua mordomo. Perry não consegue deixar de dizer que ele não deve ser possessivo, percebendo que ele não mudou nem um pouco. A única mudança é sua aparência. Ela o afada na cabeça e diz que ele não pode agir assim com a rainha demônio no futuro. Agora que concluiu seu segundo despertar, irá em busca de seu ajudante e de sua outra metade. Julian ignora, insistindo que não precisa de mais ninguém. Perry é tudo o que ele precisa. Ele a olha com sinceridade e diz que gosta dela. Mas Perry responde que gostar de alguém não é o mesmo que estar apaixonado. Uau, Perry! Isso é frio o suficiente para congelar o coração de alguém? Você poderia ser um profissional em partir corações, mas Julian sempre gostou dela. Ela é a única que esteve ao seu lado, que derrubou suas muralhas e que ele deixou entrar em sua vida. Se a gostava antes de precisar ou precisava antes de gostar, já não importa a ele. Ele se inclina e pergunta se pode amá-la, mas Perry só conseguiu responder com um não. Que crueldade! Meu coração se entristece por ele. Após a rejeição, Julian procura o pai, Cardel, para perguntar o que é amor. Qual a diferença entre gostar e amar? Ele define seus sentimentos como gostar de quando ela está ao seu lado porque ela é dele. Ouvindo isso, Cardel percebe que Julian cresceu, mas ainda é uma criança. Ele decide que é hora de contar a verdade a Julian, porque um não-demônio serve no mundo demoníaco. A boneca que Julian tanto ama veio ao mundo demoníaco para morrer pelas mãos dele. O demônio mais poderoso pode libertá-la, matando-a. Quando Cardel pergunta se Julian libertará Perry pela morte, Julian fecha o punho. Ele nunca a pode libertar, pois Perry lhe pertence. Ele não a deixará morrer, independentemente do custo. Ele sai da sala com essa decisão. Enquanto isso, Perry espera por Julian lá fora, lembrando-se de sua aparição do lago e sentindo seu grande poder destrutivo. Ela se pergunta se ele tem força para enviá-la ao mundo espiritual, mas ao olhá-lo, ela hesita. Talvez ela devesse permanecer um pouco mais, pelo menos até ele concluir seu terceiro despertar. Parece que há quem também não consiga se desapegar dela. Ela vai esperar até lá. Ao sair do escritório de Cardel, Perry pergunta a Julian sobre a viagem e quem o acompanhará. Julian ainda não tem a resposta para a segunda pergunta.
Nesse momento, Henry o segue e informa que Cardell decidiu quem irá na viagem com Julian, Perry e Leon, o demônio cavaleiro loiro ou Íncubo. Henry também transmite a mensagem do Lorde Demônio para ele fazer tudo com moderação. Perry vai encontrar Leon para avisar da viagem e se prepararem. O humor de Julian aveda, e Perry percebe isso. Perry pede a Henry para avisar Leon sobre a viagem, percebendo o humor de Julian. Ela pergunta a Julian se pode ver Anna, a babá, para informá-la sobre a viagem e o despertar dele. Julian imagina como sua babá reagirá e nega a permissão a Perry. Perry lembra Julian de ser mais amigável com os outros demônios. Ela teme que ele não encontre seu ajudante e sua cara metade na viagem se continuar se fechando. Julian agarra Perry e a arrasta para seu quarto. Ele pergunta a Perry se ela gosta de joias, qual sua comida favorita, ou se tem algum hobby, e para todas essas coisas, Perry não tem resposta. Perry se questiona por que Julian está fazendo essas perguntas. Julian revela que ele não quer que ela o deixe. Ele pensa que se encher o castelo com as coisas que Perry gosta, ela não o deixará. Perry assegura que não irá a lugar nenhum. Julian quer que Perry prometa nunca o deixar com o dedo mindinho. Julian de repente segurou e mordeu o mindinho de Perry. Enquanto isso, o rei Cardell descobre que o Duque Demônio Zerka tem investigado o passado de Perry. Cardell se pergunta por que o Duque está investigando esse assunto em vez dos eventos recentes em seu castelo, os casos repentinos de doença e morte de seus súditos. Lembra do veneno do reino encharcado que Cardell planejou antes? Cardell ordena a Chuck, seu ajudante, que investigue o foco de Zerka na boneca. Quando Chuck parte, Henry, valete de Cardell, questiona se é seguro enviar Perry em viagem com Julian, sendo ela o foco do inimigo. Henry também teme que Perry se torne um empecilho para o objetivo de Julian na viagem de encontrar sua companheira e seu ajudante, sabendo que Julian expressou explicitamente seus sentimentos por Perry. Cardell crê que o filho cresceu e que não pode protegê-lo para sempre. Ele acha que Perry precisa de proteção, pois Julian pode destruí-la a qualquer momento. De volta ao quarto de Julian, ele tenta fazer um pacto com Perry através de uma promessa de dedinho sangrando. Ele quer que ela jure pela alma que nunca o abandonará. Eu suspeito que isso não seja só uma promessa de dedinho. Perry se liberta de Julian, dizendo que jura por tudo, menos pela sua alma. Ela sugere que deve haver muitas coisas tão importantes quanto a alma de alguém. Julian, chateado com a brusca rejeição de Perry, lembra que não é a criança incapaz de despertar de antes, embora haja como uma de 5 anos que quer um brinquedo só para si. Antes que a atmosfera azedasse, um servo bateu, trazendo a mala e o dinheiro de Julian para a viagem. Após Perry arrumar as coisas de Julian, ele a convida para encontrar um velho amigo. Foram à masmorra no porão ver Lev cativo. Lev exige sua libertação, ou seu pai, o Duque Zerka, virá atrás deles. Lev lentamente reconhece quem é o homem à sua frente. Julian zomba de Lev e ameaça arrancar seus olhos se ele olhar para Perry novamente. Nesse instante, Lev vira os olhos para Perry. Julian o ataca com seus poderes demoníacos, fazendo o peito de Lev sangrar. Julian ordena às bruxas da noite, as súcubos, que entrem na masmorra e se alimentem de Lev. Lev geme de medo de ter a energia esgotada e suplica a Julian por ajuda, lembrando-o da antiga amizade. Julian conta a Lev o que Perry ensinou sobre ser manipulável, negando serem amigos. Naquela noite, bruxas da noite drenam a energia de Lev. Naquela noite, Cardell descobre que Duque Zerka busca seu filho no reino. O ajudante de Cardell teme que Zerka descubra o paradeiro de Lev em breve. Em vez de complicar, Cardell comentou que seu vinho estava mais doce. Chuck comenta que o vinho nem é doce para começo de conversa, pelo que recebe um golpe de Henry. Os dois discutem que Cardell não quis dizer vinho doce literalmente. Cardell comenta como Chuck e Henry são bem próximos, mesmo para amigos de infância. Ele também compartilha que ele e o Duque costumavam ser amigos. Henry e Chuck negam imediatamente serem próximos um do outro. Cardell pergunta quando Zerka foi visto entrando em seu reino. Chuck responde que o Duque chegou de manhã, sem comitiva ou guardas. Ele crê que os homens de Zerka morreram na visita de Perry e Julian à mansão do Duque. O Rei Demônio ordena que Henry mantenha Julian no castelo, enquanto Chuck espalha o boato de que Lev pode morrer a qualquer dia e que sua condição é horrível. Chuck teme que isso apenas provoque Zerka a entrar no castelo, mas esse é exatamente o plano de Cardell, atraí-lo para que Julian possa sair em segurança. De manhã, Perry vai ao quarto de Julian para acordá-lo. É a primeira vez que ela acorda Julian desde seu despertar, e se pergunta se ainda pode jogá-lo no ar como antes. Antes que ela batesse, Julian abre a porta e a convida a entrar. Julian já havia acordado há muito tempo. Anna, sua babá, visitou o quarto bem antes de Perry. Anna está soterrada por pilhas de roupas que Julian não usa mais.
Mais tarde, Perry começa a lavar o rosto de Julian, mas se distrai e aperta as bochechas, imaginando se elas também endureceram. Julian lembra a Perry que não é mais criança, o que a faz recuar e se afastar. Naquele dia, um banquete celebra o despertar de Julian. Demônios nobres do reino e arredores vieram ao convite do rei. No evento, Julian tenta dar comida a Perry, que recusa de início. Mas a voz severa de Julian força Perry a comer o prato. Nem vou perguntar como uma boneca digere. Um demônio embriagado se aproxima de Julian e oferece vinho, e para surpresa de todos, ele aceita. Devido a isso, outros demônios boquiabertos vêm servir-lhe uma taça. Ver Julian manter a compostura faz Perry crer que ele amadureceu. Ele disparava seus poderes demoníacos em quem chegava perto, mas agora superou essas tendências agressivas. Henry pede a Perry que impeça Julian de beber demais. Ao se aproximar para tirar Julian, os demônios oferecem-lhe uma bebida. Para agilizar as coisas, Perry aceita as bebidas e vira tudo em seu corpo de boneca. Agora que estão na varanda, longe dos outros demônios, Julian, não tão bêbado, mas mais que altinho, de repente se abre para Perry. Ele revela que seu pai lhe disse que ele era muito apegado a Perry. O mesmo aconteceu com sua mãe, que sofreu com o apego excessivo de seu pai. Perry comenta a Julian que a mãe dele deve ter sido forte e Julian responde que ela, Perry, também é. Ele insinua que se sua mãe conseguiu com o pai, Perry também conseguirá com ele. Naquela noite, Julian e Perry pedem ao pai permissão para a viagem do dia seguinte. O rei demônio Cardell nega, pois preparou um presente e quer que o filho o veja antes de ir. A princípio, Julian recusa o presente, mas o pai insiste, pois o ajudará. Julian espera que o presente de Cardell não seja previsível e entediante. O rei sorri, certo de que seu filho amará o presente. Chuck interrompe a conversa e informa ao rei que o presente de Julian chegou. Cardell manda Chuck levá-lo ao escritório com Perry para pegar o presente. Julian protesta, mas o que pode fazer contra o pai e rei? Julian sabe que, embora Perry seja mordomo, não é seu mestre. Ela nunca o chamou de jovem mestre ou similar. Cardell aconselha Julian que, se quer autoridade, assuma o trono do rei demônio o quanto antes. Então, Perry vai com Chuck para buscar o presente de Julian. Perry e Chuck andam pela floresta do quintal. Perry nota o farfalhar de arbustos e pergunta se o presente de Cardell é um presente vivo. Perry descobre que o presente de Cardell para Julian é o Duque Demônio Zerka, que ela encontrou entre as plantas. Zerka exige respeito e os chama de tolos insolentes por tratá-lo assim, mesmo sabendo de seu status. O plano do rei para atrair o Duque funcionou. Chuck informa Zerka que Cardell o aguarda e que os rumores sobre a tortura de seu filho são verdadeiros. Assim que chegam ao castelo, Cardell entrega seu presente a Julian. Zerka exige a devolução do filho. Julian pergunta ao pai por que um duque inútil é o seu presente. Isso provoca Zerka, que tenta atacar Julian. De repente, Perry salta na frente de Julian e recebe o golpe enquanto afasta o duque com uma pancada. Harry imobiliza Zerka no chão. A energia demoníaca do duque fica no pescoço de Perry, mas ela espanta a todos ao afastá-la como se não fosse nada. Julian diz a Zerka que Perry é uma boneca e que um nível de poder como o de Zerka não a matará. O agora irritado Julian leva Zerka consigo para ver seu filho Lev. Ao sair, Cardell nota Julian sendo clemente com Zerka, um convidado indesejado. Julian diz ao pai para esperar e ver se ele é misericordioso. Ele então bebe uma poção que temporariamente lhe dá poderes de absorção, fazendo seu pai notar que Julian puxou a mãe, Julia. Ao chegar à masmorra, Julian manda as bruxas da noite irem embora. Elas praticamente esgotaram a energia de Lev. O Duque Zerka corre imediatamente em direção ao seu filho. Julian diz a Zerka que o filho está ali por não reconhecer a fraqueza e tentar matá-lo. Perry revela que Lev desviou fundos para contratar assassinos de uma guilda para Julian. Incapaz de aceitar a verdade, Zerka retruca, mas Julian leva a melhor e o apunhala. Perry vê os poderes demoníacos vindo de Julian e percebe que devem ter vindo da poção de absorção de água. Perry lembra a Julian que a poção terá efeitos colaterais. Julian garante que não perderá seus poderes destrutivos, mas deseja que Perry seja um pouco mais atenciosa com ele. Acho que ele supõe que Perry teme que ele não consiga matá-la se perder os poderes destrutivos. Duke e Lev não sendo ameaça, Julian se pergunta se o pai o deixará viajar. Julian chega ao escritório do pai e o informa que o trabalho foi feito. O Duque e Lev não têm poderes demoníacos, sendo mais inúteis que humanos.
Cardell ordena que Chuck solte Zerka e Lev e anuncie que Zerka não é mais Duque Demônio e que foi tudo obra de Julian. Chuck também espalhará o boato de como tentaram matar Julian. Resolvidas as coisas, Julian pergunta se está livre para a viagem. O rei questiona a pressa do filho em partir, mas sempre desejou que ele encontrasse sua companheira e auxiliar, despertasse uma última vez e assumisse o trono do Rei Demônio. Assim, Cardell deixa o filho partir para sua jornada, enquanto cuida do futuro Rei Demônio. No dia seguinte, antes de Perry e Julian viajarem, Henry dá a Perry um pergaminho mágico conectado ao castelo do Rei Demônio. O pergaminho pode ser usado quando Perry precisar voltar ao castelo ou relatar problemas. Henry teme que Perry enfrente problemas na viagem, já que Julian está muito apegado a ela. Em emergência, Henry pede para Perry usar o pergaminho mágico e escapar. Eu me pergunto que situação Henry acha que Perry precisa fugir de Julian. Perry crê que Julian a esquecerá fácil ao achar sua ajudante e companheira na viagem. Assim que Leon chega, ele leva uma surra de Perry por estar atrasado. Após alguns golpes, os três iniciam uma jornada para achar a companheira e o assessor de Julian. Leon, claro, só leva a bagagem. Ao se preparar para partir, Perry revela que não sabe andar a cavalo, chocando Leon. Afinal, Perry é onipotente e invencível, mas não sabe montar a cavalo. Inicialmente, ela invoca uma besta divina, mas Julian a convida para cavalgar com ele. Nossa, temos a típica cena de equitação do tipo "segure minha cintura se não quiser cair". Quando iam cavalgar, Perry revela a Leon que há muitas coisas que não consegue fazer. Ela é todo-poderosa, mas não onisciente, e também não consegue morrer. Isso soa a piada para Leon, que pensa que ela só disse isso por não estar pronta para morrer. Mas Perry é literal. Ela não pode morrer. Julian fica calado ao ouvir a conversa sobre a morte de Perry. Perry nota a mudança em Julian e indaga por que ainda não estão partindo. Sem mais delongas, Julian lhes ordena que comecem sua jornada. Eles partem para a maior cidade de todo o mundo demoníaco, Delcaon. Não demora muito e eles já se aproximam de Delcaon, onde há um festival. Leon, que conhece bem a cidade, informa que um festival acontece lá na estação em que a Flor Loca desabrocha. Ele só sabe disso por ser o momento perfeito de encontrar alguém para sugar sua energia. Afinal, é um incubo. Por ser a maior cidade onde demônios, humanos e outras espécies vivem, Perry espera que Julian encontre seu ajudante e sua cara metade. A cidade vibra com risos e o burburinho dos que vieram festejar a Flor Loca. Leon, animado com as muitas pessoas das quais pode sugar energia, pede permissão para vagar pela cidade em busca da primeira vítima. Perry pede a Julian que vigie Leon enquanto ela pega algo para eles comerem. Enquanto Perry aguarda na fila por espetos de besta demoníaca e suco de loca com mel, um homem tenta convidá-la para se divertir com ele. Mesmo quando Perry recusa o homem e diz que tem companhia, ele insiste e tenta tocar em Perry. Quando o homem pergunta a Perry que tipo de demônio ela é, Julian, arrastando Leon, responde que Perry é sua mordomo. O homem desafia Julian, dizendo que qualquer um pode se dizer mestre e pergunta se ele é de família rica. Perry ataca e o adverte que está se dirigindo a alguém de família mais distinta do que de uma simples casa rica. Na fila, as pessoas se afastam para Perry passar, após ouvirem Julian perguntar por que ela demorava para pegar a comida. Depois, eles comem a comida da barraca e o tema da hospedagem aparece. Perry não se preparou para isso. Ela não dorme e esqueceu que seus companheiros não são tão fortes quanto ela. Após terminar seu suco de loca, Julian decide comprar mais espetos. Não para ele, mas sim para Perry. Julian sorri como criança após alimentar Perry com os espetos. É quando Perry nota que todos, independentemente do gênero, estão maravilhados com a beleza de Julian. Enquanto andam, Julian cambaleia, tonto. Julian reclama de calor, coceira e sua mente ficando em branco. As suspeitas de Perry vão de alergia à intoxicação. Quando tudo parece terrível, Leon chega bem animado para a situação. No entanto, com um só olhar, Leon sabe que era o efeito do suco de loca. Acontece que o suco é um afrodisíaco. Que surpresa! Tipo, loca literalmente não significa louca. Perry repreende Leon por não ter avisado da bebida, da qual Julian deve ter bebido 2 canecas. Perry busca logo uma estalagem para ele passar por isso. Não é veneno, então não há antídoto ou remédio para o suco de loca. Tudo o que eles podem fazer é aguardar que ele diminua ou então lidar com isso, vocês sabem como. Agora a sós, Julian pede a Perry para ficar para sempre. Perry não responde, mas abraça Julian e diz a ele que tudo vai ficar bem. Mas Julian percebe que Perry não ficará com ele para sempre.
Perry sabe que ao Julian achar sua alma gêmea, ela deverá voltar ao mundo espiritual, seu lugar de direito. De repente, Julian puxa Perry para perigosamente perto e pergunta se pode beijá-la. No castelo do Rei Demônio, Cardell e Henry temem ter enviado Leon com Julian e Perry, por não o considerarem confiável, mas Cardell confia na capacidade de Julian e Perry se cuidarem. Henry observa o incomum apego de Julian a Perry. Não é amor, mas sim uma obsessão. Cardell confia que Julian é responsável e ciente de seus sentimentos. Para Cardell, o que Julian sente, seja amor ou não, é que amor e obsessão distam por um triz. Fora do tópico, Cardell ordena que Chuck vaze informações falsas para a guilda do Duque, dizendo que Perry é um dragão. Com esta informação, as nobrezas do reino demoníaco terão que agir. Cardell indaga qual decisão Julian fará ao saber do boato. Acho que Cardell só quer ajudar Perry a alcançar seu sonho, a morte, orquestrando algo para Julian destruí-la, como prometido no primeiro encontro. Então, pessoal, o que acharam da história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações